o que é uma função? Bom, de imediato, uma função é uma relação entre dois conjuntos, né? Então, essas relações, elas se relacionam como uma relação binária de um conjunto, né? Então, o que ele fala aqui, de acordo com a definição? Algumas relações binárias de um conjunto A em conjunto B são especiais. Nelas, cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. Então, significa o quê? Que o conjunto A, em relação ao conjunto B, elas têm que ter essa troca, né? Essa relação biunívoca, né? Então, significa o quê? Que o conjunto B depende de quem? Depende do conjunto A, para poder elas ter essa relação, né? Então, significa o quê? Que nelas, cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. Então, esse tipo de relação é chamada de quê? De função. Observe aqui o diagrama. Então, x corresponde a A, y corresponde a B, z corresponde a C. Essas flechas aqui correspondem o quê? A nossa função, ok? Então, gente, desse exemplo aqui, desse diagrama, observe que cada elemento do conjunto A relaciona com o elemento do conjunto B, ó. X relaciona com A, y relaciona com B, z relaciona com C, sobrou um elemento do conjunto. No caso aqui o peso, né? Então, nós temos aqui o conjunto peso e o conjunto preço. Então, sobrou o T. Então, significa que o T não está relacionando com ninguém. Se isso acontecer, então, nesse caso aqui, isso aqui não é uma função, ok? Então, essa relação não é uma função, perfeito? Pois bem, vamos ver aqui outro exemplo. Então, nós temos aqui a distância e preço. Então, o x relaciona com A, y relaciona com B e o z relaciona com dois elementos, né, do preço aqui, ó. Então, se isso acontecer, gente, também não é uma função. Por quê? Porque um elemento só daqui desse conjunto, ele tem que relacionar apenas a um elemento do outro conjunto, tá? No caso do preço aqui, ok? Dados dois conjuntos não vazios, o conjunto A e o conjunto B, definimos função como uma relação binária de A em função de B, ou A em relação a B. Porque para todo elemento x pertencente ao conjunto A, ou seja, todos os elementos que pertencem ao conjunto A, existe em correspondência a ele um único elemento y, que no caso aqui é o pertencente ao conjunto B, no caso aqui desse exemplo é o preço, ok? Pois bem, dados os diagramas A, formada pelos conjuntos A, onde nós temos os elementos do conjunto A formados pelos números 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B formado pelos elementos A, B, C, D e E. Observe as relações pelo diagrama de flechas. Então, 1 relaciona com A, 2 relaciona com B, 3 relaciona com C e o 4 relaciona com E. Então, isso aqui continua sendo uma função. Ah, professor, mas por quê? Porque no outro conjunto sobrou um elemento. Perdão, sobrou um elemento, que é o coelemento D. Gente, não importa. O que importa é de onde a flecha está partindo. Se da onde a flecha está partindo, se todos os elementos desse conjunto aqui, no caso, quando chegar na parte do domínio, chamada de domínio, né? Os elementos do domínio daqui, se todos os elementos estiver ligando, tá? Sucessivamente, aí é uma função. Não importa se aonde estão recebendo a flecha, não importa se sobre dois ou mais elementos, tá? O que é importante é daqui de onde a flecha está partindo, ok? Perfeito. Outro exemplo aqui, ó. 1 ligando com B, 2 ligando com C, 3 ligando com C e o 4 ligando com C. É uma função? É uma função, gente. Professor, mas cada um desses elementos aqui do conjunto, do primeiro diagrama, eles têm a mesmo elemento de correspondência, ou seja, a mesma imagem. Gente, não importa, tá? Não importa. Olha a diferença desse exemplo aqui para o nosso exemplo anterior aqui, ó. Apenas o elemento do domínio tem duas imagens, tá? Aqui não importa. Se eu tiver dois ou mais domínio, tendo sua mesma imagem, não importa, tá, gente? Então, isso aqui é uma função, perfeito? Pois bem, aqui, ó, observe, ó, sobrou 3, que não é uma função, e aqui sobrou 2, né, que também não é uma função, ok, gente? Ó, o 2 está ligando com duas imagens, né? Então não pode. Perfeito? Então, na linguagem algébrica, representamos uma função destacando seu nome e os conjuntos envolvidos. Olha aqui, ó.
Então, como eu falei para vocês de início, as flechas significam o f, que no caso é a função. Então, a função é uma relação entre o conjunto A e o conjunto B, é o que está aqui escrito aqui na definição, tal que os elementos do conjunto A, que no caso os valores de x, que está aqui, corresponde aqui aos valores de y, é o que está aqui. Então, significa o quê? Que há uma correspondência bionívoca entre elas, ou seja, esses elementos que estão aqui no conjunto B dependem de x. Então, por isso que nós temos aqui ó, y igual a função de x, ok? Então, o conjunto de partida A é chamado o quê? De domínio da função, que representamos por df. Então, df significa o domínio da função, que é igual a A, ou seja, todos os elementos do conjunto A. E o conjunto de chegada, que no caso é o B, é o seu contradomínio, tá? Que é representado por CDF, ou somente CD, que é o contradomínio de B. São os elementos daqui, ó, são todos os elementos, 0, 2, 3 e menos 1, perfeito? Agora veremos a nossa notação. O subconjunto do contradomínio, que é o conjunto do conjunto B, que contém apenas os elementos associados a algum elemento de A, ou seja, sua ligação, é chamada de imagem da função, representando por IMF. Então, por exemplo, aqui, quem é a imagem de 1? É 0. Quem é a imagem de 2? 2. Quem é a imagem de 3? 2. Quem é a imagem de 4? Menos 1. Então, isso aqui que vocês estão vendo, essa ligação aqui, são as imagens. Aonde estão recebendo a flechada, significa a imagem, tá? Então, na função f, representada pelo diagrama de flecha, temos o domínio da função, que são todos os elementos do domínio, né, do conjunto A. E nós temos o contradomínio, que são todos os elementos do conjunto B. E os que estão recebendo a flechada são o que? A imagem, menos 1, o 0 e o 2, perfeito? Aqui ele colocou em ordem crescente, tá bom, pessoal? Considere a função f a seguir. Seja o conjunto A formado pelos elementos menos 1, 0, 2 e o π. E o conjunto B, menos 2, 0, 4 e o 2π. E a função f está o quê? Então, vamos representar, gente, o valor numérico de uma função. O que é o valor numérico da função? É a gente substituir o valor de x, né, de cada um deles. Por exemplo, o valor de x igual a menos 1, depois o x igual a 0, depois o x igual a 2, e assim sucessivamente. Então, eu chamo isso de uma função de valor numérico, tá? Então, a função do conjunto A em relação a B, onde o x é correspondente ao y, tal que o y é igual a 2x ou f de x igual a 2x. Isso aqui é o que? Uma representação pela lei de formação. Então, isso aqui é uma lei de formação. Tá? O que é uma lei de formação? Ora, é uma função, ou seja, é uma expressão algébrica, tá? Ou uma fórmula, né? Como se possa dizer. Por exemplo, a fórmula de Bhaskara é uma lei de formação, tá? Pois bem, então a gente vai substituir ó, os valores do conjunto A, no caso aqui, ó, x igual a menos 1, depois x igual a 0, depois x igual a 2, depois x igual a π. Aí vamos verificar a correspondência delas, tá? No diagrama. Então, observe bem. Se eu tiver menos 1 aqui, então o valor de x é menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Tá aqui, ó, menos 1 ligando com menos 2. Tá aqui do conjunto B. Se o x agora for 0, vai ficar 2 vezes 0, dá 0. Tá aqui a ligação. Se o x for igual a 2, 2 vezes 2, 4. Tá aqui a ligação. Se eu tiver agora o π, 2 vezes π, dá 2π. Pronto, tá aqui a ligação. Então, isso aqui é uma função, ok? Olha aqui, ó, na tabela, como fica bem mais fácil. Olha os valores das correspondências. Menos 1 é correspondente de y. Ó, onde tiver o x, eu vou substituir por menos 1. Aí vai ficar 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. O valor numérico será quem? Menos 2, que é o valor do y, tá? E a mesma coisa são os outros números aqui, ó, 0, 2 e o π. Só substituir aonde tiver o x, a gente substitui para determinar o valor numérico. Ou simplesmente o valor da função f, ou o valor de y, tá? Então, dizemos que o valor numérico de f de x para x igual a menos 1 é y igual a menos 2. Pronto, como eu acabei de explicar para vocês. Então, nesse exemplo, a função associa a cada valor x do domínio. Então, todos os elementos que estão no conjunto A pertencem ao domínio, tá? São os valores de x. E o número de contradomínio é igual ao dobro de x. No caso, são os que estão recebendo a flechada lá no diagrama, tá? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Tentem responder as atividades que estão emanadas na agenda, tá? Até o nosso próximo vídeo, ok?